nosso horário um pouquinho extensivo, mas nós vamos orar pelos pedidos. A irmã Sandra me ligou lá de Simonésia pedindo as nossas orações. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. Por isso estamos animados, fortalecidos em Deus. Amém? Glória a Deus. Se você tem um pedido, faça isso reconhecido a Deus com levantar de sua mão, juntamente com Dulcineia Mônica, que está sofrendo com câncer. Carece das nossas orações. A irmã Sandra, como eu disse, pede para os seus filhos, muito rebeldes, difíceis, Leandro, Leonardo, Roberto e Ronaldo. Sempre que você puder lembrar, lembre da irmã Sandra e seus filhos. Amém? Senhor Deus, querido Pai Celestial, já temos louvado a Ti, cantado, exaltado o Teu santo nome. E aqui estamos, ó Pai, na condição de dependentes do Senhor. E queremos ser assim, Pai. É a melhor posição, estar dependente do Senhor. Pai, com o perdão de nossas falhas, nós queremos pedir ao Senhor, por favor, dessas vidas, ó Pai. Necessita da Tua graça, Pai, que o Senhor possa atender mediante a Tua perfeita vontade, assim também como cada pedido agora, levantando a sua mão, testificando que o Senhor cura, liberta e transforma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós estamos muito alegres, contentes, porque Deus nos está dando este presente. Amém? É bom receber presente, não é? E o pastor Paulo está sendo um presente verdadeiramente para nós, especialmente para mim e minha família. Eu creio que eu posso dizer assim, uma visita, ministerialmente falando, de pai para filho. É uma consideração enorme que eu tenho por ele. E estava assim meio que programando em mente alguma coisa mais para o final do ano. E ainda continua a visita dele, mas Deus quis que ele passasse por aqui e deixasse esse presente, mais a esposa que eu vou deixar aqui, ele é presente, né? Toda a sua família. Amém? Você está animado? Então vamos com somente crer, receber com toda a liberdade. Nós estamos aqui, os domésticos, né? Não Adilson, né? Não Adilson é o nosso visitante, esposo da irmã Eliane, que é ovelha do pastor Paulo. Está vendo, mãe? Eu vi ele aqui longe. Amém. Ele está aqui, mas Luiz, seu filho, e irmão Adilson. Sejam bem-vindos, Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos receber com o toque de somente crer. Somente crer. Somente crer. Deus abençoe o senhor, sua amada esposa. Amém. Muito bom. Cantor, viu? Você sabe? Dos bons. O privilégio é todo meu de estar aqui convosco. Se já quiserem abrir as Bíblias, né, nós vamos ver depois. Nós tomaremos duas porções. A primeira em Hebreus capítulo 1 e a segunda em Gênesis 1. Gênesis 1 é facinho de achar, né? O primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. E Hebreus capítulo
Também. Nós leremos do 1 ao 6 e Gênesis 1 nós leremos o 26 e o 27. Essas duas escrituras foram usadas pelo irmão Branco para pregar a mensagem da unidade. Amém. Eu vim com o coração nisso. Até estava lendo primeiro a união invisível, mas o assunto que eu queria mesmo estava na mensagem da unidade. E aí ali no escritório, ali meditando, confirmou nisso aqui. Então, pastor Jaconias, eu costumo dizer que é um neveu. O irmão Brana disse que Deus fez o irmão Neville e perdeu a forma. É um homem manso, né? Sempre vi nele alguém assim, sempre disposto, sempre pronto a ajudar. E tive o privilégio, né, de contar com ele lá em Contagem, no tempo em que ele residiu ali, nos auxiliando como diácono, até na ministração da palavra também. E fiquei muito feliz quando Deus confirmou seu ministério. Né? E a consideração é recíproca. Eu me sinto assim privilegiado de contar com pessoas assim, tão compromissadas com Deus, né, e amáveis. Porque a verdadeira identidade cristã não é manifestar os dons, né? Estava falando ontem na casa da irmã Lourdes, tinha alguns irmãos pentecostais ali visitando, e eu disse que são ensinados equivocadamente que a evidência de ter o Espírito Santo é o dom de línguas, ou qualquer outro dom. E estava justamente dizendo isso. Veja o que Paulo termina falando no 1 Coríntios 12. Ele disse: agora eu vou ensinar para vocês um caminho ainda mais excelente. Ele primeiro põe em ordem a questão dos dons, porque a igreja de Corinto era desordenada, em todos os sentidos. E eu faço aqui menção do que o saudoso pastor Joaquim Gonçalves disse certa vez, dizia muitas vezes, ele dizia assim: ai de nós se não fosse a igreja de Corinto. Porque foi a igreja que deu mais trabalho para Paulo. Se você ler as cartas, você vai ver. Tinha tanta confusão lá. Era genro morando com a sogra, aliás, enteado morando com a madrasta, que ele teve que dar ordem para a igreja. Mas você vê que lá na frente, isso lá em 1 Coríntios 5, salvo engano, ele fala sobre essa situação da igreja de Corinto. Mas lá em 2 Coríntios ele fala que já está tudo bem, tudo se resolveu, aquelas almas foram salvas. Amém. Teve que ordenar a ceia, porque os mais abastados chegavam mais cedo, trazendo vinho, trazendo pão, e se empanturravam e bebedavam, e quando os demais chegavam para a ceia já estavam bêbados. E assim tantas outras coisas. Mas aí falando a eles, disse: olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, é o que está na Bíblia, na corrigida, né, a que nós preferimos, porque caridade vem do grego. A língua portuguesa, ela é derivada do latim, então nós temos uma maior dificuldade de expressar pensamentos usando às vezes só um termo. As línguas latinas são mais próprias para a poesia, você pode ver que são as línguas preferidas: o espanhol, o português, o francês, o italiano, porque são línguas prolixas, você tem que falar muita coisa para dizer uma coisa só. O exemplo, eu pego a palavra amor. Se eu falar amor, bom, isso é um conceito em si, né? É um substantivo. Mas de que amor eu estou falando?
Estou falando do amor eros, que é o amor atrativo entre homens e mulheres, né? Aquilo que nos faz querer casar, estar juntos. Eu estou falando do amor filial, que é o amor de amizade, o amor entre irmãos, que é desenvolvido no companheirismo. Eu estou falando, eu creio que é caro, é o nome em grego, agora não me recordo, que é o amor paternal. Estou falando do amor paternal, maternal, ou estou falando do amor ágape? O amor ágape é o amor de Deus, porque é o amor que não faz distinção, é um amor incondicional. O mais próximo disso, que a gente tem uma compreensão, é o amor maternal. Me perdoem vocês pais, eu também sou pai, mas nós não conseguimos amar como as mães amam. Você tem que ter essa consciência. Uma mãe, tanto que, eu vou te dar a Bíblia para isso, tá? Certa vez, Josafá, o rei Josafá disse: ainda que uma mãe se esquecesse do filho que gerou, ele estava colocando como uma impossibilidade, porque uma mãe de verdade jamais esqueceria do seu filho, ou daquele que amamentou, todavia, eu não me esquecerei de ti. Então ele mostrou que o amor dele é superior ao amor de uma mãe. E é o amor mais próximo que nós temos de referência, para a gente tentar entender. Uma mãe salta na frente de um cão bravo pelo filho. Ela se joga na frente de um carro para salvar o filho. Então, o amor de Deus ainda é superior a isso. E é este amor que temos que obter. Este amor que vê além das aparências. Esse amor que olha para cada indivíduo e enxerga a alma que está ali, que foi adquirida por preço muito alto. É verdade, meu Deus. O irmão Brana dizia assim: como você sabe se aquele bêbado na sarjeta não é um filho de Deus? Ou como você sabe se aquela prostituta que vai ali pela rua não é uma filha de Deus? Mas ora, veja Raabe, veja Maria Madalena. Até ela encontrar com Jesus, ela era a pior prostituta que havia naquelas cercanias. No entanto, encontrar com Jesus mudou a vida dela. Aleluia. E mudou a nossa. Amém. É verdade. Aleluia. Eu já estou pregando, né? Me desculpe. Obrigado pela liberdade, pastor japonês. Vocês tenham paciência comigo, que eu não trouxe nada novo, tá? Não carrego nada novo. Eu só sei pregar com a mensagem do Brano na mão. Amém. Não tenho nada além disso. Eu creio que a mensagem do irmão Brano é a Bíblia. Amém. Amém. E eu desafio a qualquer um que está aí levantando contra ele, me mostrar onde ele pregou alguma coisa fora da Bíblia. Verdade. Mas, vamos então ficar de pé, aqueles que podem, e tomemos nossas Bíblias, inicialmente aqui em Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos parar aqui e agora em Gênesis, capítulo 1, versículos
26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Querido Pai Celestial, acabamos de ler aquilo que cremos, que é a Tua Palavra. Estamos gratos por estarmos neste pequeno tabernáculo nesta manhã, com um teto sobre nossas cabeças, nos abrigando do calor do sol, do frio. Mas esta não é a razão de estarmos aqui. Nós fomos atraídos aqui pela palavra, porque nós desejamos ardentemente recebermos do Senhor alimento espiritual para este tempo que estamos vivendo. É bem certo que temos ainda uma jornada pelo caminho, e há tantas lutas, tantas armadilhas, mas o Senhor prometeu ir conosco. O Senhor prometeu estar em cada luta, em cada dificuldade. E como Paulo disse, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Pai amado, unja cada ouvido e coração. Unja meus lábios e não tome em consideração as minhas falhas e a minha indignidade, mas leve em consideração a necessidade que temos de ouvir do Senhor palavras de vida eterna, porque só do Senhor provém tais palavras. Abençoa, Deus, cada coração aqui. Abençoa, Pai, cada um que está sendo lembrado nesta hora. Se há alguém enfermo, necessitado, Deus amado, que o Senhor possa ser tocado pelo sentimento destas enfermidades, pelo sentimento destas dores, ó Pai, e que não haja entre nós nenhum enfermo, nenhum aflito, nenhum angustiado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Assentai-vos. Estas escrituras, principalmente Gênesis 1, 26, é um dos pilares dos que creem na Trindade. Porque quando Deus falou que ia fazer o homem, Ele fala no plural: façamos. Contudo, algumas vezes já conversando com um trinitário, eu disse: leia o versículo 27. E fez Deus. Aleluia. É singular. Então, eles se baseiam em escrituras, aqui e ali, retalhos, para fundamentar as suas doutrinas. E toda doutrina fundamentada em retalhos, tome cuidado com ela. Eu acho bonito, é bom, é útil, quando um pregador toma vários trechos da mensagem, não vários parágrafos, e consegue ali pregar alguma coisa, um determinado assunto, um determinado tópico. Contudo, se aquilo está harmonizado com a Bíblia. Porque o que eu vejo, e já vi isso muitas vezes, é o pregador fazer uma coxa de retalho para provar o ponto de vista dele. E o conselho que eu sempre dei aos meus amados irmãos em contagem, aqui no pastoreio, é que você
conheça a mensagem toda, leia ela toda, do primeiro ao último parágrafo. Leia todas as mensagens que você tem, porque você terá um conhecimento panorâmico dela. E aí você não vai aceitar coxa de retalho que esteja fora do quadro. Verdade. Eu, eventualmente, até quando tem um assunto específico, posso até fazer isso, tomar ali um outro parágrafo, mas é muito difícil. Eu prefiro pegar uma mensagem e seguir nela. E muitas vezes, aí que eu digo sobre esse conhecimento panorâmico, muitas vezes eu estou falando um assunto e lembro de uma história que o Mambrano contou em outra mensagem, e trago aquilo porque combina, está em harmonia. Agora, quando alguém quer provar uma coisa, aí ela está cheia dos retalhos. Certa vez, na casa da irmã Luzia, lá em Serra, quando eu dava assistência lá, estávamos na hora do almoço, e bateu na porta lá, né, no domingo, na hora do almoço. Era um casal, né, um homem e uma mulher, não sei se casal, mas era um homem e uma mulher, para pregar sobre a doutrina das testemunhas de Jeová. E aí o irmão que me acompanhava nessa ocasião foi lá atender a porta, e ele não voltava nunca, e o almoço já ali pronto, né, esperando, fim da graça comer. Eu fui lá buscá-lo, estava lá ele com esses dois representantes lá da Testemunha de Jeová conversando. Aí eu disse, irmã, ela que falava, né? O homem só fazia companhia, né? Ela que estava ministrando. Falei, irmã, vocês creem que vocês são salvos? Pelo quê? Não é por Jesus Cristo, não? É? Então por que vocês não pregam Jesus Cristo, irmã? Porque o nome, tem que saber o nome de Deus, o nome de Deus é Jeová. Senhor, irmão, já viu isso? Está aqui em Salmo, eles têm o versículo. Senhor, irmão, volta lá em Gênesis um pouquinho, então, e olha aí, ó. Quando Abraão recebeu a ceia, depois de matar os reis, ele se referiu àquele que deu a ceia de Melquisedeque. Não foi Jeová. E mais, quando ele visitou Abraão nos carvalhais de Mamre, que ele confirmou a promessa do filho, Abraão se prostrou diante dele e chamou ele de Elohim. Amém. Por que ele disse, ô Abraão, espera aí, você sabe meu nome, rapaz, meu nome é Jeová. Por que ele não corrigiu Abraão? No outro lugar ele se identificou como Todo-Poderoso, e fui falando. E eu disse, irmã, ademais, se a senhora realmente crê na Bíblia, a senhora não devia nem estar aqui ministrando a palavra. Ela disse, sabe por quê? Porque Paulo fala, ó, que não permite que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido. Eu disse, mas o senhor não é meu marido? Eu disse, irmã, se eu que não sou seu marido, se o seu marido, com quem a senhora coabita, a senhora não pode usar de autoridade, e com um homem estranho. Ela bateu os calcanhares, virou para o outro e disse, vamos embora. Foi embora. Parece que nunca mais voltaram ali. Eu não fiz isso para afrontá-la. Mas você tem que entender uma coisa: quem vem na sua porta vender, não está ali para comprar. Então não adianta você tentar convidar para dentro para ensinar a mensagem para quem veio te vender uma religião, não. Se você aceitar o papelzinho dele, ele pega o seu e joga fora, porque ele está selado. Tem exceção? Tem, mas exceção acontece quando a pessoa tem sede, não quando ela está vendendo. Você quer espantar um vendedor ambulante da sua porta? Oferece alguma coisa para ele comprar. Ele chega lá para te vender um livro. Você, pera lá, eu tenho uma panela para te vender, peraí. Só que você voltar, ele não está lá mais, porque ele não está ali para comprar. E assim, todos esses sistemas de evangelismo não estão ali para comprar. Mas vamos entrar aqui um pouco no assunto.
unidade. Unidade, para a mensagem é unidade mesmo. No parágrafo 12. A palavra unidade significa se tornar um. Agora, nós às vezes temos a tendência de pensar que a unidade tem que ser física. E isso não é coisa nova. Se você ler as mensagens de Mombrana, você vai ver em perguntas e respostas, em outras mensagens, pessoas que mandaram perguntar a Mombrana se deveriam vender suas casas e se mudar para Jeffersonville. Se o arrebatamento aconteceria só com as pessoas em Jeffersonville. E nós temos às vezes a tendência de achar que a unidade tem que ser física. É claro que é maravilhoso encontrar, estar junto com mentes semelhantes. É maravilhoso. Mas nós não temos que estar congregados em um lugar físico. A nossa unidade é espiritual. Amém. Porque o nosso casamento com Cristo é espiritual. Aleluia. Há casamentos em que o marido mora no sul e a mulher mora no norte. Não sei como é que isso funciona. Porque o casamento natural precisa de unidade física. Tanto que a Bíblia fala que são dois numa carne. É uma unidade física. Mas nós estamos onde nesta hora? Fisicamente falando, cada um assentado no seu lugar, eu de pé aqui. Mas espiritualmente falando, onde estamos neste momento? Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E não somente nós, mas todos quantos neste momento estão congregados em torno da palavra. Amém. Então formamos assim uma unidade. Amém. E a unidade, ela se aprimora nas questões trazidas por Paulo na carta de Éfeso. Uma só fé, isso traz unidade. Fé traz unidade. A mesma fé une as pessoas. A fé nos une. Uma só doutrina. Bom, além de termos fé, cremos na mesma coisa. Se olharmos para os lados, para os nossos irmãos denominacionais, nós temos pouca unidade doutrinária com eles. Eles creem em Jesus Cristo como Salvador. Eles creem na Bíblia, mas da forma como foi apresentada a eles pelo sistema a que se filiaram. Agora, nem por isso nós somos melhores. O verdadeiro novo nascimento sempre nos faz nos considerarmos menores que nossos irmãos. E não só os irmãos da mesma fé, da mesma doutrina. Veja, como exemplo, eu cito aqui o irmão Brana, tantas vezes ele dizia: eu não sou um pregador, seria melhor vocês ouvirem o fulano, ou o pastor ciclano, esse sabe pregar. Ele nunca se colocou: olha, eu sou o profeta desta era, então quem tem que falar nesse púlpito sou eu. Até porque, se fosse ele falando, não teria proveito nenhum. Se for qualquer homem aqui falando as suas opiniões pessoais, não tem valor algum. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se identificando com o dom e não com o doador. Há uma identidade com aquele dom maravilhoso. Então há homens de Deus que têm dons maravilhosos de ministrar a palavra, sabem fazer coisas que eu nem tento fazer, e que acabam, às vezes, até sem querer, atraindo para si a atenção. Eu citei isso ontem lá, dizendo que Billy Graham talvez seja o maior pregador do Evangelho que
que o mundo já viu nesses últimos 200 anos. Ele tinha, eu creio que partiu, né? Ele tinha uma habilidade com a palavra, a desenvoltura e uma classe em falar que era algo impressionante. Mas o que acontecia com as campanhas de Billy Graham? Ele ia num lugar e 30 mil aceitavam a Cristo. Daí passava 1, 2 anos, ele voltava lá, não tinha 30. Não tinha 30 pessoas. Porque aquelas pessoas se converteram ao dom e não ao doador. Eu gosto muito de citar aquela experiência do irmão Branham na ilha de Porto Rico. Citei isso ontem, mas quero falar para vocês. Vocês conhecem, não estou falando nada novo aqui. Vocês já leram isso. O irmão Branham conta que ele foi a Porto Rico, né, numa campanha evangelística de cura divina. Eles até quiseram pagar as despesas. Eles disseram, não, eu já trouxe o dinheiro para pagar minha hospedagem, minha comida, não precisa preocupar com isso. E aí, quando terminou a campanha, ele se despedindo lá, um juiz, que era a maior autoridade da ilha, pediu a palavra para agradecer. E aí ele disse assim: esta ilha tem sido muito privilegiada. Temos recebido grandes homens aqui. Ele disse: já recebemos Billy Graham, um grande orador, mas ele trouxe o mesmo evangelho com o qual nós já estávamos acostumados. Não trouxe nada que acrescentou. Recebemos Oral Roberts, foi maravilhoso, mas quando ele foi embora deixou uma conta de $30 mil no hotel. Oral Roberts levava os próprios músicos, os assistentes e tal, e $30 mil nos anos 60, você pensa quanto vale hoje? Mais de 300 mil. Depois recebemos T.L. Osborne, e nós pensamos que estava no céu, mas quando ele foi embora, nós nos sentimos órfãos. Então esses 3 homens, grandes homens de Deus, grandes pregadores, certamente contribuíram para o reino de Deus. Influenciaram as pessoas com o seu dom. E quando vão embora, o dom vai embora. Aí ele terminou dizendo assim: desta vez, Deus visitou esta ilha num homem chamado William Branham. O que ele está dizendo com isso? William Branham vai embora, mas ele nos trouxe Deus. Então era isso que acontecia no ministério de Paulo. Ele ia, ganhava 1, 2, ia, quando viajava, quando ele voltava tinha 30, 40, 50. Aleluia. Eu me lembro uma certa vez, o pastor José Couto disse isso, eu achei muito interessante. Ele disse assim: ovelha que gera ovelha. Usando o natural, né? Usando o natural. Se você tem uma ovelha e um carneiro, e eles são sadios, logo você terá mais ovelhas e mais cordeirinhos, né? Então, é o testemunho vivo. Agora, no Novo Testamento, uma das cartas ali, eu creio que é Pedro. Eu sou ruim de citar a Bíblia de cor, tá? Eu tenho um conhecimento panorâmico, sei o que está escrito ali, mas para eu buscar eu tenho que pesquisar. Mas creio que foi Pedro que disse que vós sois epístolas lidas por todos os homens. Epístola é carta. A Bíblia usa uma linguagem mais difícil, né? Epístola é: vós sois cartas lidas por todos os homens. Você é o que você faz. Você é aquilo que você é quando ninguém te vê, mas alguém está te vendo. Nós sempre estamos sendo vistos. E a sua forma de viver, se é um viver cristão, é uma forma que despertará sede. Se você é sal, você despertará sede. Amém. Experimenta comer uma carne salgada no almoço. Você passa o resto do dia bebendo água. Porque dá sede, sal dá sede. E um testemunho verdadeiro, o irmão Branham diz assim: é melhor viver um sermão do que pregar. Pregar um sermão é fácil, ainda mais usando a mensagem. Basta quase que só ler. Se alguém subir aqui no púlpito e ler, sem comentar, como tem alguns pregadores que fazem assim, eu gosto muito de ouvi-los. Se for na unção, você será abençoado.
Mas vamos um pouco mais. Então isso que é unidade. Unidade é se tornar um. E foi a oração de Jesus Cristo, para que todos sejam um. Mas esta unidade, ela só é possível se fazer na palavra. Amém. Está correndo a cada dia mais próximo de se concretizar o Concílio Mundial de Igrejas. Ali não é uma unidade de fé, de doutrina, de Senhor. Ali é uma unidade de conveniências. Você já viu como é na guerra e na política? Na guerra e na política, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, enquanto eu não derroto meu inimigo. Depois ele volta a ser meu inimigo de novo. Na política, um candidato A fala mal do B, mas se lá na frente der um segundo turno, aquele candidato falou mal, abraço, esse aqui é o homem que você deve votar. Toda unidade terrestre é carnal, é para fins e propósitos baixos, rasteiros. Esta unidade que ocorrerá, esse Concílio Mundial, é para a autoproteção do sistema religioso. E ele vai voltar a matar quando ele tiver poder. E agora isso é o assunto, unidade. Isto merece muito mais atenção do que sou capaz de dar. É mais do que a maioria das pessoas na Terra seria capaz de dar. Mas eu gostaria de dar a minha opinião a respeito disso, e com o que Deus nos dará. Agora, nisto, no ensinamento dessa doutrina, e aos irmãos que ouvirão esta fita, eu confio que isto não seja uma ofensa. Porém, isto acontecerá para fazer com que você leve isto considerando, ou melhor, em consideração, para que você estude isto em oração, cuidadosamente, e pese na balança da palavra de Deus, para ver se isto é Deus ou não. Todo cristão deveria fazer como os crentes de Bereia. Paulo os elogiou, dizendo que eles ouviram a pregação do Evangelho, foram e confirmaram nas Escrituras, e quando viram que aquilo que eles ouviram estava de acordo com as Escrituras, eles se agarraram ainda mais naquilo, e colocaram ainda mais fé. E assim deve ser o cristão. Não importa quem esteja no púlpito ou falando com você acerca da palavra, sempre confirme isto com a palavra. Amém. O irmão Branco pregou uma mensagem intitulada O Filtro do Homem que Pensa. O nosso filtro é a palavra. Amém. Esta aqui é o Urim e o Tumim. Amém. Quando Israel tinha o templo, tinha o tabernáculo, tinha o sumo sacerdote, tinha o éfode, tinha o Urim e Tumim, Deus estabeleceu para eles que quando um sonhador sonhasse um sonho, ou um vidente tivesse uma visão, ou um profeta uma profecia, que viesse diante do sumo sacerdote e falasse aquele sonho, aquela visão, aquela profecia diante do Urim e Tumim. O Urim e Tumim era aquele peitoral usado pelo sumo sacerdote com 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. Se aquele sonho, visão ou profecia viesse da parte de Deus, o Urim e Tumim reluzia, ele dava um brilho de dentro para fora. Então, poderia crer naquilo, que aquilo veio da parte do Senhor. Se não, que deixasse de lado, que aquilo não veio da parte do Senhor. Agora só, ele não disse assim, se alguém se dizendo profeta tiver uma profecia. Ele disse, se um profeta
Então, o irmão Branham, ele era profeta, apesar de ele quase nunca, ter se referido a si mesmo assim, em todas as mensagens dele. Mas ele nunca deixou de colocar desta forma, que você deve conferir com a palavra. Amém. E você deve sempre fazer isso. Amém. Mas até quando o pastor Jaconias pregar, sim, Amém. com certeza. Eu tenho confiança que eu tenho pregado a palavra. Mas, e você também, porque toda vez que ele prega, se você conferir, está lá. Amém. Está na mensagem. Isso te dá mais confiança. Pois eu creio que esta é a maneira que sempre deveríamos fazer. Pensar as coisas com a palavra, porque a palavra é a única coisa que será capaz de permanecer. Amém. Jesus disse: ambos, céu e terra, passarão, porém a minha palavra não passará. Isto é porque eu creio nisto, e creio que este é o programa de Deus. A Bíblia, a palavra é o programa de Deus. Eu creio que esta é a obra consumada de Deus, escrita na palavra. Aleluia. Portanto, se qualquer coisa está contrária a esta palavra, isto não poderia ser Deus, ou o plano de Deus. Eu creio que este é o programa. Agora, o Espírito de Deus, na palavra, faz com que a palavra viva ela mesma. Quem dá vida à palavra é o Espírito. Amém. Ela mesmo age. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Ela mesmo age. Isto traz a palavra à vida. Amém. Como uma semente. Agora, o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus. De tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse e falar lábios a ouvidos com Adão e Eva. Agora, isto é uma unidade perfeita. Deus e sua criação. Deus falando lábios a ouvidos com Adão e Eva. E eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus, até que eram um com Deus. Deus e sua família eram um. Qualquer homem e sua família, uma família correta, boa, nobre, obediente, é assim uma com a outra. Qualquer família. Há uma unidade familiar. E se há algo na família que os separa, então não é correto. A família está rompida em algum lugar. Todos eles deveriam ser um. Pai com a mãe, mãe com o pai, filhos com os pais, pais com os filhos, todos em acordo. E quando você vê aquilo, você verá um quadro amável. Mas por estarmos vivendo neste tempo em que as profecias dizem que pais se levantariam contra filhos e filhos contra pais, nós vivemos um tempo em que a unidade familiar está cada vez mais rara. Paulo disse que essa última geração seria desobediente a pai e mãe, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Está cada vez mais difícil. Mas sabe de uma coisa? O irmão Branham expressou isso várias vezes. Ele disse que se ele pudesse ter escolhido em qual era ele deveria nascer, se Deus tivesse dado a ele essa oportunidade, ele disse que escolheria esta era. Ele disse, seria maravilhoso, sublime ter vivido no tempo de Jesus, de Paulo, ou qualquer outra era, mas
ele disse, apesar de ser a era mais escura, mais negra, é também a mais sublime, porque é a era da conclusão. É a era do arrebatamento. É a era em que alguns de nós estarão vivos para a vinda do Senhor. Veremos queridos que já partiram ressurretos em nosso meio. Então é a era do desfecho, é a mais enganosa. Talvez alguns digam, mas hoje você não tem arena, não tem feras para enfrentar. Podemos pregar livremente neste país ainda, podemos pregar com liberdade, exercer com liberdade a nossa fé. Mas o problema é justamente porque a era mais enganosa. E o espírito do engano seria tão parecido, tão próximo ao verdadeiro, que, se possível fora, enganaria o próprio eleito, o próprio escolhido. É o que Jesus disse em Mateus 24. Seria muito parecido. Porque sabe de uma coisa? Eu até falei isso ontem lá com os irmãos, porque principalmente as denominações ensinam que as armadilhas de Satanás são só as armadilhas morais. Então, pensam que o diabo está só nas festas, nas drogas, nas bebidas, nos estádios. Irmãos, ele está na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, pregando. A coisa que ele mais gosta é ensinar a Bíblia. Veja se não foi isso que ele fez com Eva. Ele ensinou a Bíblia, mas conforme a interpretação dele. Verdade. Ele colocou um não ali, que mudou toda a situação. Ele começou assim, mas não está escrito. O diabo sempre aborda o cristão dessa forma. Ele abordou Jesus dessa forma. Se tu és um filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Depois ele disse, olha, se tu és um filho de Deus, lança-te no solo, porque está escrito a teu respeito. Aos teus anjos ordenará e eles não deixarão que tropece seu pé em pedra. Citou salmo para ele. Escritura. Então começou com ela citando a verdade. Não está escrito, de toda árvore do jardim comerás? Ela disse, sim, mas da árvore que está no meio do jardim, é da ciência do bem e do mal, não comeremos, senão morreremos. Aí ele dá o toque dele. Certamente não morrerás. Porque, e ele continua, ele dá a explicação. Porque quando comerdes, seus olhos se abrirão e você entenderá tudo igual a Deus. E vendo ela que era aprazível, boa, tomou e comeu. Depois deu a seu marido. Então, uma festa não é uma armadilha para um cristão ele pensar assim, ali pode ser que Deus me queira ali. Não. Se alguém vai numa festa, se alguém vai beber, ele sabe que está fazendo errado. Se alguém cai nestas questões morais, ele cai sabendo que caiu. Um homem adultera, ele sabe que ele errou com sua esposa e com aquela mulher com quem ele saiu, e vice-versa. Então, quando
falhamos nas questões morais, nos pecados morais, nós sabemos que falhamos. Então a sutileza está em estar errando sem saber que está errando. O irmão Branco diz assim: você pensa que uma moça abre mão de uma vida normal, de casar, ter família, para se tornar uma freira, para se tornar uma pessoa pior? Você pensa que ela faz isso para servir ao diabo? Não. Ninguém vai para uma igreja para se tornar uma pessoa pior. Não importa que igreja seja. As pessoas que estão buscando de alguma forma a religião, elas querem se tornar melhores pessoas. O problema é quando ela, sendo cega, escolhe um guia cego sem saber. Porque o guia cego convence ela que ele enxerga. Não, eu sei para onde nós estamos indo. Você vê que nos tempos de Jesus, Gamaliel disse que teve loucos que levou um monte para o deserto e pereceram lá, se dizendo o Messias. Há não muitos anos, vocês mais jovens talvez nem conheçam a história, mas Jim Jones, na América Central, levou a um suicídio coletivo de 400 pessoas, algo assim. As pessoas fizeram isso com ele pensando que estavam certas. Ninguém suicidou para ir para o inferno. E aqui eu conto uma coisa, irmãos. Permita-me depois, o pastor Jaconis pode puxar minha orelha, pode me corrigir, mas eu não tenho escritura para afirmar que a pessoa que suicidou foi para o inferno, só pelo suicídio. Eu não tenho. Alguém pode citar Judas. Muito bem. Eu cito Saul. Saul lançou-se sobre sua espada. Depois veio o Eteu, o Eveu e transpassou ele, mas ele tentou o suicídio. Ele lançou sobre sua espada. E o irmão Branco fala que ele é um salvo. Mas esse que está na dúvida, né, que ele acabou não concluindo ele mesmo, Sansão. Sansão se suicidou. Ele sabia que ele ia morrer, matando seus inimigos, mas ele suicidou. E a Bíblia fala, ele está lá na galeria dos heróis da fé. Então, tome cuidado com conclusões. Isso aí é alguém que concluiu isso e pronto. Para afligir pessoas. Irmãos, uma pessoa que se suicida, ela está num estado de depressão tão grande que ela não é ela mesma. Vocês talvez não tenham visto, tem pessoas que têm determinados tipos de doença, ou mesmo uma alergia muito forte, então a pessoa coça até ir para a carne viva. Você acha que ela fala isso aquilo conscientemente? Se automutilar? Então, nós temos que parar. O irmão Branco diz, eu creio que na mensagem, eu creio que é a Veadeira, ele diz assim: não temos muito o que dizer da pessoa que partiu. Ele falando isso no sepultamento. Não temos que dizer muito do que a pessoa que partiu. As obras dela seguem. Verdade. Você sabe se ela foi salva? Ou se ela se perdeu pelo caminho? Aí eu cito Martim Lutero. Ele diz: 3 coisas vão me assustar, vão me surpreender quando eu chegar no céu. Sabe qual é a primeira? Eu mesmo chegar lá. Que se tem alguém que me conhece além de Deus, sou eu. Eu conheço minhas falhas. Eu conheço o miserável homem que sou. Então eu chegar lá, vai ser um espanto de Jesus. É só a graça mesmo. É só a graça. Verdade. A segunda coisa que eu vou ficar surpreso
é ver pessoas lá no céu, na vida eterna, que eu tinha certeza que não iriam. E a terceira é não ver pessoas que eu tinha certeza que estariam. Isso parece escriturístico? É. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que é aparente. Por mais que eu conviva com você, que a gente frequente a casa do outro, eu vou conhecer só um pedaço da sua vida. E só um pedaço que você quer mostrar. Um casal que tem muito mais intimidade, às vezes vive 50 anos um com o outro, e às vezes vai descobrir lá no fim da vida que tinha coisa que não sabia sobre o outro. Porque a gente sempre mostra o que a gente quer mostrar. Lá naquela cena do Calvário, quem de vocês arriscaria dizer que aquele ladrão da direita era um salvo? Não vale já saber o fim da história. Eu quero que você olhe para aquela cena e encare o seguinte: aquela pena era aplicada aos salteadores. O salteador, aqui, hoje, seria qualificado como latrocida, mata para roubar. Então eles caíam em cima dos viajantes, espancavam até a morte, ou até quase morte, abandonava ali, porque levava a cavalgadura, levava todos os pertences, às vezes deixava nu ali, para morrer. Era esse tipo de crime que aquele homem da cruz, chamado ladrão da direita, tinha cometido. Quem de nós ousaria colocá-lo no céu? Com a nossa mente limitada como é, humana, que olhamos só o que é aparente. Mas ele era. Ele era do céu. Aleluia. Porque ele foi para o céu. Quem de nós ousaria apontar um dedo para o sumo sacerdote, Anás, e apontar alguma falha nele? Quem de nós colocaria o homem rico no Hades? Ele frequentava a sinagoga, ele ajudava na igreja, ele era um homem respeitado na sociedade, um homem que ninguém podia apontar o dedo para suas falhas. Mas ele foi para o Hades. Temos que parar de julgar ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Mas nós somos tão apressados em julgar. E o que é pior, a gente julga e ainda espalha. Um pecado muito sutil que anda diretamente no nosso meio é o da maledicência. Ele é sutil, porque se eu estiver falando a verdade, eu tenho uma autoconsciência de que eu não estou mentindo, então tudo bem eu falar. Mas maldizer é dizer mal, é falar sobre o mal que você conhece, não é mentir. Maldizer e mentir não são a mesma coisa. Eu posso mentir para infamar alguém, contar uma mentira com o propósito daquela pessoa ser desprezada. Mas maldizer é falar mal. Eu sei que um determinado irmão é ruim para pagar, tem dificuldade de pagar as dívidas. Aí eu chego, não vai emprestar dinheiro para o irmão Tiburtino não, porque ele não paga não. Emprestei para ele, era para ele pagar há 3 meses, até hoje ele não pagou. E falo com ele, faz de conta que não está me devendo, viu? Estou ajudando aqui o irmão, como é que é seu nome? Eu estou ajudando o irmão junto para ele não perder dinheiro. Fiz uma boa ação, estou sendo cristão. É mesmo? Toma cuidado. A gente às vezes tem o hábito de
comentar coisas que a gente viu, soube, e às vezes a gente está praticando uma maledicência. Gente entra nessa onda da política aí, vai falar mal desse candidato, daquele candidato, isso é maledicência, mesmo você falando a verdade. Então a maledicência não é só contra o irmão, não? A Bíblia não fala isso. Você sabe o que a Bíblia fala? Bendizei a quem vos maldiz. Orai pelos que vos perseguem e vos odeiam. E eu sempre digo, não é uma oração formal. Não, tem que orar. Oh, meu Deus, tem que orar por aquela pessoa. Senhor, cuida do meu patrão. Tem jeito. Não é assim. Não pode ser uma oração formal. E cristão não ora por vingança. Orar pelos que te perseguem é orar para que Deus os abençoe. Amém. Se você sabe que o seu inimigo está com o filho internado, você entrar em desespero diante de Deus como fosse seu próprio filho ali e clamar por ele. Oh, Deus. Leia Mateus capítulo 5. É isso que Deus quer de nós. Se alguém te exigir a túnica, você deixa a capa também. Amém. Se alguém exigir que você ande com ele uma milha, vá com ele 2. Amém. Mas, veja, as famílias estão fragmentadas hoje. Porque nós estamos no cumprimento dessas profecias. Dê graças a Deus se você tem uma unidade familiar, se os seus filhos não estão em sujeição, se você tem um casamento harmônico. E se não tem, ore a Deus e mude o que você tem que mudar. O problema muitas vezes de relacionamento é que a gente quer que o outro mude, mas a gente mesmo não quer mudar o que tem que ser mudado. Relacionamento é cada um dar um passo, não é só um caminhar. Para chegar num acordo, sai de lá e sai de cá, é igual no casório lá mesmo. O moço sai daqui na frente, vai até na metade, encontra a moça e os dois vêm juntos. Tem que ir um encontro do outro para depois ir junto. Amém. Esse é o propósito de Deus. E seu propósito como pai, ô irmão, até que horas? Nada. Tudo bem. A gente gosta do que está falando, né? Mas eu creio que também, se parássemos aqui, podíamos dizer amém, não podíamos? Esse é o propósito de Deus. E seu propósito como Pai Supremo era para estar com sua família. Aleluia. Família terrena, Adão e Eva. E a única maneira pela qual poderia estar com sua família ou com Deus era porque a natureza de Deus estava neles. Deus os fez conforme a sua semelhança. Então aquilo os fez com a natureza de Deus neles. Então com cada um e Deus, todos eles se tornaram um. Isso é unidade. Não é este um bonito quadro? Deus em sua família, Pai sobre tudo, supremo, nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhuma dor de coração, nada, simplesmente gozo inexprimível, nunca estar enfermo. Já pensou nisso? Nunca ter uma dor de coração. Aleluia. Simplesmente com Deus. Que quadro! Porque a própria natureza de Deus estava nessas pessoas. E portanto o que elas fizeram, elas seguiram no caminho de Deus, e Deus com eles se tornou um.
Agora, Jesus orou em João, capítulo 17, versículo 11, para que vocês que anotam estes temas de escola dominical. Eu tenho muitos deles nesta manhã. João 17, 11. Jesus orou para que a igreja e ele fosse um, como ele e o Pai são um. Que a igreja, como nós, membros do corpo de Cristo, fôssemos um, exatamente como ele e o Pai são um. E aquele dia nós saberíamos que ele estava no Pai, o Pai nele, ele em nós, que juntos seríamos um. Que união, que unidade aquilo seria. Ver Deus em sua igreja, até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um. Amém. E Deus. Eu não posso. Eu estou em harmonia com Deus. E com seu irmão? Não. Então você não está em harmonia com ele. Como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê e aborrece a teu irmão a quem você vê? E Jesus Cristo, o senhor já fez carteirinha de membro para eles? Não? Tem carteirinha de membro, gente. Membro do corpo de Cristo tem uma carteirinha. Jesus deu. Amém. Sabe qual foi? Ele falou assim: o mundo sabereis que sois meus discípulos, aleluia, pelo amor que tendes um para com o outro. Amém. Essa é a sua carteira de membro. Amém. Amém. Você a expõe todas as vezes que você projeta amor divino sobre alguém. Amém. É isso que te identifica, é isso que nos une. Amém. É verdade. Que união! Que união aquilo seria, ver Deus em sua igreja, até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um. Tem algo a perdoar? Perdoa. Não espera o irmão vir pedir perdão, não. Quando ele chegar, porque ele chegará, sendo um cristão, diz: não, irmão, já te perdoei. Aleluia. Já nem lembrava disso mais. Quem perdoa, solta seus fardos. Carregar rancor é se encarregar de carregar um fardo pesado. Esta é a igreja para a qual Jesus está vindo. A igreja em que todos estão em harmonia um com o outro e com ele. Deus odeia, foi essa expressão do irmão Brana, Deus odeia discórdia entre irmãos. E Satanás não gosta de jeito nenhum de ver a gente unido. Verdade. Veja o que o irmão Brana fala na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 80 em diante ali. Ele fala que vocês são um grupinho muito amável, mas o diabo não deixará ficar assim. Ele tratará de introduzir alguma coisa ou alguém para disseminar a discórdia. Aí o irmão Brana diz assim: quando isso acontecer, pega ele lá fora e... não. Assim, orem por ele, para que ele se torne um de nós, não se vá. E unam-se ainda mais uns aos outros. Amém. Ame ainda mais um ao outro. Amém. Certa vez o irmão Brando descendo do púlpito, um irmão veio até ele e disse: irmão Brando, te amo tanto, e abraçou ele, ele retribuiu o abraço: eu também te amo, meu irmão, Deus te abençoe. Aí quando aquele irmão saiu, o outro chegou e disse: irmão, esse irmão aí que o senhor acabou de abraçar, ele não ama o senhor. O irmão Brando disse: eu sei, ele era profeta. Aí disse: mas então por que o senhor abraçou ele assim? Porque eu o amo de verdade. Amém. Então não depende do outro me amar para eu amar ele, não? Não. Eu tenho que amar até inimigo. Não depende. Esse é o amor de Deus. Esse é que traz unidade. Você amar incondicionalmente. Amar quem te odeia, sim.
E são os únicos terrenos de companheirismo que Deus alguma vez fez, alguma vez colocou para si mesmo e sua igreja. Qual é esse terreno? É a unidade dele mesmo, no povo. Aleluia. Não com, mas no, amém. Dentro. Amém. Cristo em vós, esperança da glória. Amém. A doutrina fundamental do Evangelho é: necessário vos é nascer de novo, amém. Porque aquele que não nascer de novo não entrará no reino de meu Pai. Essa doutrina quem pregou ela foi Jesus. Amém. É a única forma pela qual você pode obter esses terrenos. É através de uma união, se unir com Ele. Para sempre. Amém. Não enquanto é conveniente. Não enquanto estou enfermo. Oh, Jesus me ajuda. Ouvi uma frase uma vez, muito interessante. Não existem ateus num avião em queda. Deixa o avião, o piloto dizer: estamos caindo, eu não sei o que fazer. Você vai ver tanta gente clamando: meu Deus, me ajuda, me socorre. Certa vez eu estava indo para Bauru, e de avião. Eu creio que estava indo para o encontro, ia me encontrar com o pastor Teixeira, Luiz Teixeira, que ia me pegar lá no aeroporto para a gente seguir a viagem juntos. E o certo é que o avião, quando chegou para pousar, tinha muito vento de lado e estava empurrando ele. E o piloto não teve segurança, né, confiança de pousar, medo de causar acidente. E aí ele arremeteu, ele começou a subir de novo. E aí essa manobra é uma manobra extremamente complexa, porque o avião estava em baixa velocidade. Então ele começou a subir assim, tremer, e o pavor tomou conta das pessoas. Eu vi, né, os católicos rezando Pai Nosso, Ave Maria, e gente clamando. Deixa o Titanic começar a afundar, que toca o rock por mais perto que quero estar. Verdade. Só que aí, muitas vezes, é tarde demais. Exatamente quando você se une, como você se une com o seu esposo, a mulher se une com o seu esposo, é um voto até a morte. Agora, então, quando você se une com Deus, é a mesma coisa que a igreja unida com Cristo, é até que a morte nos separe. E então, se você nunca pecou, ou fez qualquer coisa errada, você está eternamente unido com Deus. E somente a morte pode te afastar de Deus, e não a morte física. No casamento natural, é a morte física. Casal conjugal que casou segundo os votos matrimoniais vão seguir a vida caminhando lado a lado, até em algumas igrejas tem aquele hábito daquele voto, né, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. E é assim mesmo, o verdadeiro casamento é assim. Ele não acaba porque um adoece ou porque vem o tempo de escassez, só é casamento enquanto é vaca gorda. Não, nas vacas magras também é casamento. E aí segue até ali, mas chega um momento que um dos dois parte. Ali há uma dissolução do casamento, neste plano terreno. E assim como a morte natural separa o casal, a morte espiritual separa a pessoa de Deus. Agora, como será essa morte? Veja, não a morte física, mas o pecado da morte. Pecado é morte, aquilo que te separa de Deus. Então, estar unido com Ele no Espírito do seu poder e vida eterna, você está eternamente unido com Deus. Eu quero chegar nisso daqui a pouco. Unidos eternamente com Deus, o Deus eterno.
perfeitamente em harmonia com Ele, perfeitamente unidos, juntos, uma igreja que todos, ambos, Deus e sua igreja, são um, unidos, juntos. E novamente enfatizo, não é unidade física, não é unidade geográfica. Verdade. É unidade espiritual. É companheiros de mente semelhante. E qual mente? A minha? Não, a de Cristo. Amém. Porque vós tendes a mente de Cristo. Então é essa mentalidade de Cristo que está em nós, que nos guia, que andamos em Espírito, vivemos em Espírito, falamos em Espírito. Amém. E se você observar como Eva estava unida com Adão, ela se tornou parte dele. Deus, você observou em Gênesis 1:27, ele criou o homem masculino e feminino, e ele os criou, agora o homem era ambos, masculino e feminino, quando isto veio a ser no espírito masculino e feminino. Então Deus tomou do seu lado uma costela, você observou a parte do corpo na qual era um subproduto, mas não o espírito. Agora, aqui subproduto, eu gosto de enfatizar isso aqui. Nós temos que primeiro lembrar que isso aqui foi traduzido do inglês para o português, e o inglês é uma língua que consegue expressar melhor o pensamento do que o português. Quando nós falamos subproduto, pode haver dois tipos de entendimento. Subproduto é algo inferior, e não é isso. Não é isso. A mulher não foi feita para ser inferior. Amém. A Bíblia fala que ela foi feita para ser adjuntora, como quem está ao lado. Amém. O subproduto aqui que é um produto derivado de outro produto. Por exemplo, o produto primário, no caso das vacas leiteiras, é o leite. Então, quando tirou o leite, aquele é o primário. A manteiga é um subproduto, é um produto secundário. O iogurte é um subproduto. Então são derivados. Tem até essa expressão, é derivados do leite. Que deriva, sai dali. O original é o leite. A manteiga é derivada. Foi tirada do leite. Então o original, a criação original é o homem. A mulher foi uma criação derivada. Foi tirada do homem, uma costela, e formada a mulher. Mas isso não a faz um subproduto nesse sentido de ser um produto inferior. Por exemplo, se perguntar para a criança se ela prefere o leite ou o iogurte, o que ela vai falar? Ela prefere o iogurte. E o iogurte é subproduto do leite. Então, não tem nada de ser inferior. Amém. Eu gosto de enfatizar isso, porque há quem use a Bíblia, a mensagem, para fundamentar o seu machismo. Verdade. O seu espírito totalitário, é o que manda. Feliz é o homem que tem uma companheira e não uma serva. Feliz é o homem que pode compartilhar, que pode conversar com sua esposa, ouvir as opiniões dela. E muitas vezes você vai encontrar que ela pode estar certa sobre determinada coisa. Verdade. Compartilhe a vida. Sejam unidos, sejam um. Amém. Então veja, a parte do corpo da mulher era um subproduto, um derivado. Depois que a criação terminou, Deus tirou do lado de Adão uma costela e fez a mulher, mas não o espírito era parte de Adão. Você lembra lá em Gênesis 1:26 e 27, que nós lemos? Macho e fêmea os criou. Criou o homem, macho e fêmea. Um espírito ali, macho e fêmea. Então Deus tirou uma parte física de Adão e fez a mulher. Mas ele não fez um novo espírito depois da mulher.
Ele dividiu o espírito do homem. A parte feminina e colocou na mulher. Veja. Mas o espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher, mas não o espírito. O espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher, espiritualmente falando, ambos, masculino e feminino. Agora, não vê você o grande quadro? Nós, em carne, somos diferentes. Nós somos como um subproduto, um ser criado através de um santo matrimônio. Mas no espírito, com E maiúsculo, Aleluia. no espírito, somos filhos e filhas, não algum outro espírito, mas o Espírito de Deus vivo em nós. Amém. Esse é o gene de Deus. Aleluia. O gene nosso é natural. É o gameta masculino que se une com o gameta feminino e vem a concepção. Esse é o natural. O meu gene é natural. Mas o gene de Deus é espiritual. É uma parte do seu próprio espírito. Amém. O espírito veio sobre eles no cenáculo, repartiu-se como línguas de fogo. E o que Jesus disse? Irei e vos mandarei o Consolador. E ele estará convosco e em vós. Amém. É isto que traz a unidade. É Cristo em você. Porque Cristo em você identifica Cristo no seu irmão. Amém. Identifica Cristo na sua irmã. Aleluia. Um culto é Cristo pregando para Cristo. Amém. É o Espírito pregando e é o Espírito ouvindo. E é o Espírito confirmando. Amém. É isso que é unidade. Glória a Deus. Somos sua semelhança. Amém. Sua unidade. Aleluia. Imagem perfeita do Deus vivo. Não este fora. Este fora é uma falha constante. Mas o de dentro. Amém. Leia Romanos 7. Paulo explica isso muito bem ali. Falando do homem de fora e do homem de dentro. O de fora ele chama miserável homem que sou. Mas sabe como ele termina o capítulo 7? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Amém. E ele começa o 8 de uma forma tão maravilhosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, não nos dará com ele também todas as coisas? Aleluia. E aí lá na frente, no 28, ele diz assim: mas sabemos que todas as coisas, Amém. só as boas? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Se você ama a Deus, saiba disso, tudo contribui para o bem. Amém. Amém. Tudo. Verdade. Mas até isso. Tudo contribui. O mesmo Deus, veja, a mesma pessoa, unidos em um matrimônio para a eternidade, veem como Deus planejou isto, que não deveríamos ser diferentes, mas iguais a Ele. Amém. Não algum outro ser, ou alguma outra tribo, mas uma verdadeira união e fruto do Todo-Poderoso, feita por uma santa união. Agora o corpo vem do pai e da mãe, mas o Espírito vem de Deus, o Espírito com E maiúsculo. Amém. Quando você nasce de novo, você recebe um Espírito da parte de Deus, uma alma da parte de Deus. A alma que veio para Deus, volta para Deus. Por isso que está escrito isso.
Porque quando você recebe Cristo em você, você está recebendo uma parte da alma de Deus, Aleluia. que se torna parte integrante do seu ser. Amém. Deus se separando como Adão foi separado. No dia de Pentecostes nós encontramos o Espírito Santo, a coluna de fogo, se repartindo e vindo sobre cada membro daquela igreja. Deus se ajuntando. Então, com aquele grupo de pessoas juntas, o que aquilo faz? Traz de volta o unificado corpo do Senhor Jesus, se juntando. E hoje, nesta grande separação que vivemos, que estamos vivendo, denominações e diferentes coisas, que pena, que desgraça. Porque deveríamos estar cada vez mais unidos, deixar nossas diferenças pessoais de lado. Não estou falando doutrinárias, mas muitas vezes nos separamos por diferenças pessoais, por julgamentos, por preconceito. Mas sejamos filhos de nosso Pai que está nos céus. Amemos incondicionalmente uns aos outros. Oremos uns pelos outros. Que possamos viver em entranháveis afetos e compaixões, sempre preferindo um ao outro em amor. Amém. E assim você será filho, filha de vosso Pai que está nos céus. Deus vos abençoe. Deus complete em vossos corações a sua santa palavra. Amém. Amém? Você fique de pé, vamos agradecer a Deus por esta manhã que Ele tem nos dado. Feche seus olhos, Senhor Deus, querido Pai Celestial. Eu não tive conversas com o pastor, cumprimentei agora que ele chegou, só confirmamos a localização. Que coisa boa, é sentir que o Senhor está cuidando de nós. Oh Deus, vivifica isso no nosso coração, Pai. Que isso nunca deixe de ser lembrado das nossas mentes, ó Pai, a necessidade de amar uns aos outros, ó Deus. Pai, que possamos ter um restante de dia na Tua presença. Continue abençoando o pastor Paulo, sua família, seus filhos. Ó Deus, que ele possa cada dia mais ser um representante fiel desta palavra como a que tem sido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, glorificamos ao Senhor por esta manhã, por este culto. Amém e amém.